Falando agora dos pontos positivos e dos pontos negativos da lei, pontos positivos da lei: garantiu algumas coisas que os aposentados não tinham. O direito ao porte de arma, porque o policial trabalhava a sua vida inteira e ele não tinha a garantia do porte de arma. Ele se tornava um cidadão comum e no dia seguinte, após a aposentadoria, ele já estava correndo o risco de ser até autuado por porte ilegal de arma. Mas graças a Deus que nessa lei geral foi contemplado isso e foi sancionado na lei. O governo não vetou isso. Então o governo reconheceu que os policiais aposentados têm o direito ao porte de arma. Que o porte de arma passa a ser nacional. Antes o nosso porte era regional, né? Os outros estados concediam para a gente ser policial, aceitava. Agora não, é o porte nacional. É um outro ponto positivo na legislação que entrou em vigor agora, né? Tem algumas questões que são muito importantes que também foi aprovado na lei geral, apesar de eu achar difícil a implementação, que é a questão das academias, da formação, melhorar a formação do policial, né? Dar um nível maior para a formação dos policiais. Isso é importante, isso é muito importante, né? Muitos pontos que foram sancionados na lei, né? Que alguns dependem de regulamentação, outros não. Isso do porte de arma não precisa, já está valendo em âmbito nacional. Mas tem alguns pontos que precisam de regulamentação, né? Infelizmente, o governo não é obrigado a gerar despesa para ele. E aí cabe a gente aqui tentar trabalhar com o governo para ele reconhecer isso aqui. A questão da paridade, já tem súmula vinculante que trata sobre isso, que não pode ser estendida a todo mundo. Aí estão vendendo isso pelo Brasil afora, dizendo que eles vão conseguir derrubar o veto disso e vai passar a vigorar. Não vai cair no Supremo. Os vetos já são um exemplo do que vai cair no Supremo. Aí eu aprendi no futebol uma coisa, é não correr errado. O campo tem atalho. Nós temos que ir para os atalhos do campo. Eu estou nisso há muito tempo para lidar com o parlamento, com briga legislativa, para entender que tem algumas coisas que não dá para ir, não dá. E aí eu quero alertar aqui os companheiros que tem uns pontos também nessa lei que elas são negativas. E para mim o mais grave de todos. Eu diria que um único grande ponto, na minha avaliação, não jogou ela fora porque ela está em vigor parte dos artigos lá. E parte depende de regulamentação e de luta classista, eu entendo isso. Mas no que tange a questão de unificação de nomenclatura, gente, não moderniza nada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Qualquer empresa tem que ter um mínimo de organização administrativa, né? Toda empresa tem que ter a pessoa que vai atender você na portaria, tem que ter a pessoa que vai lá para a rua para fazer os trabalhos de rua, tem que ter a pessoa que vai ficar lá dentro cuidando da parte burocrática da instituição, né? E tem aquela parte pensante que eu diria que o delegado é até como se fosse um mini juiz, que é ele que toma a decisão se vai autuar ou não alguma pessoa. Entre o delegado e o investigador de polícia, tem o escrivão de polícia, que é importantíssimo no Brasil afora. É aquele cara que lembra o delegado que o Ministério Público deu prazo de tantos dias para ele responder alguma coisa, que se ele não responder, ele toma prevaricação na lata. Aí você vai apagar essa figura da estrutura? Aí você vai pegar o cara que está na rua para fazer o trabalho de cartorário e o de cartorário que quer fazer... Faça concurso. Aí eu vou falar para os dois lados, tá? Investigador que quer ser escrivão, faça concurso para escrivão. Escrivão que quer ser investigador, faça concurso para investigador. Porque eu não consigo vislumbrar uma polícia civil sem delegado, sem investigador, sem escrivão e sem a perícia oficial, seja fora ou seja dentro. Isso se resume à Polícia Civil brasileira. Porque a questão carcerária, por exemplo, já tem a Sejus no Brasil inteiro, já tem a Polícia Penal agora, que cuida de questão de preso. Só falta ajustar com a Polícia Civil como vai ser os presos que passam na delegacia, como tem que acontecer. Isso sim que tem que ser discutido. Agora, alegar que juntar escrivão e investigador
vou apelidar esse cargo, cargo severino. É você faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. A própria perícia, se modernizando, está fazendo o quê? Está abrindo concurso agora para vários ramos. Por quê? Porque a todo dia vai se especializando. O crime se especializa. Tem que ter investigadores especialistas na área de informática, na área de meio ambiente. Essa é a especialização que tem que ter, que tem que avançar para o futuro, para melhorar as investigações. Não é juntar cargo para agradar delegado de polícia, não. Cambada de otários. É tudo otários que aceitou uma proposta dessa. É não enxergar na frente dos olhos. O único que se beneficia com essa junção de cargo é o delegado, que já explorava o escrivão e já explorava o investigador, e às vezes tinha um ou outro que ainda peitava porque minha função não é essa, minha função não é aquela, e agora não, ele será obrigado a fazer tudo. Acorda! Acorda! Por isso que eu acho que a gente tem que continuar debatendo sobre essa lei geral, e nós temos que trabalhar muito para revogar esse artigo que criou esse cargo de oficial investigador de polícia. Se revogar isso, a lei está redondinha. Deixa do jeito que está melhor.